Às 8h31, quem está aqui conosco é o Dr. Walter Maierovitch, que é jurista. Dr. Walter, muito obrigado por atender a Nova Brasil. É sempre um prazer, Heródoto. Dr. Walter, surgiu mais uma polêmica e a polêmica é o seguinte. Um debate num Supremo Tribunal Federal, pode ser no Brasil, Estados Unidos ou qualquer outro. Ele deve ser público ou ele não deve ser público? Qual é a sua opinião sobre isso, Dr. Walter? Olha, Heródoto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o que diz a nossa Constituição. E a segunda coisa é o que diz o sistema democrático. Se a gente olhar na nossa Constituição, está lá logo no artigo 1º que todo o poder vem do povo. O que eu quero dizer com isso é que o Supremo, pelos seus ministros, o Poder Judiciário, o Supremo, os ministros, atenção, quando eles decidem em nome do povo brasileiro. Ora, é evidente que essa decisão, essa justiça feita, declarada, não pode ser secreta. E se a gente olhar no sistema democrático, atenção, demos, povo, mais kratos, poder, onde o poder vem do povo, em seu nome é exercitado, é evidente que não cabe mais a chamada justiça secreta, inquisitorial, aquelas coisas medievais que o século das luzes já colocou na lata do lixo. Então, justiça secreta, votos que não são conhecidos. Imagine, Heródoto, uma decisão que não é unânime, fica-se sem conhecer aqueles que votaram contra e os argumentos. Então, justiça secreta, isso já só existe, evidentemente, em países ditatoriais. Dr. Walter, essa inspiração vem desde a Constituição Republicana de 1891, inspirada na Constituição dos Estados Unidos? Sim, vem daí, vem do nosso sistema democrático e republicano. Nós estamos dentro de um sistema da república, onde não existe mais aquela chamada justiça divina, em que os deuses falavam em nome do Deus, em nome deles, como representantes de Deus. O que existe é um sistema republicano nosso, que veio aí com a república, e o que diz? Diz que a justiça é igual para todos, a justiça é aberta, é transparente, os votos, portanto, são de conhecimento público, como existem as sessões públicas. Quando, então, um julgador, seja ele do Supremo Tribunal, qualquer outro tribunal, ele emite o seu voto, ele cria ali uma pessoalidade, não é? Quer dizer, o voto dele passa a ser do conhecimento da opinião pública do país onde ele atua. É exatamente isso. E volto a frisar um ponto importantíssimo e chamo atenção. Quando o magistrado, que é do Supremo, mas o juiz é um órgão do poder, quando um órgão do poder, um magistrado, julgar, o que ele está fazendo? Ele está emitindo uma decisão que passa a ser dada em nome do povo. Trabalhei uma época na TV Cultura. Heródoto, é importante, Heródoto, que se a gente pegar, por exemplo, países europeus, vamos dar um exemplo aí na Itália, o que a gente vê? Como é que começa uma sentença, como é que começa uma decisão do tribunal? Vem logo escrito no cabeçalho o seguinte: em nome do povo, o tribunal tal julga, absolve, condena, mas sempre essa expressão, em nome do povo. E o que tem mais, e volto ao exemplo italiano, atrás, na parede atrás de todos os juízes, em sessões públicas, está sempre escrito que o poder vem do povo e que todos são iguais perante a lei. Lembro da instalação da TV Justiça. Antes que foi uma época que eu trabalhava na TV Cultura e a TV Cultura é que fez a primeira infraestrutura da TV Justiça. Então, quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, a gente vê um plenário.
e os ministros todos sentados, vê, as pessoas podem entrar e sentar ali, né, para assistir os julgamentos, mas está também na televisão e agora nas redes sociais como um todo. Isso chega a prejudicar o valor dos votos ou a opinião de algum ministro, na sua opinião? Não, ao contrário. Aí está, isso foi ao tempo da presidência do ministro Marco Aurélio de Mello, aí está um instrumento que vai ao povo e que proporciona o conhecimento, a transparência. Agora, muitos falam, mas aí os juízes alongam os seus votos, etc. Mas isso é um outro problema, é um problema de educação à legalidade democrática. Mas a transparência é importantíssima. E já se chegou a dizer, há pouco tempo atrás até, que os ministros ficaram conhecidos, quer dizer, os órgãos do poder conhecidos. Isso é muito bom. Se chegava a falar até, e você deve lembrar bem, que hoje os ministros eram mais conhecidos e todos diziam seus nomes. Agora, o da Seleção Brasileira de Futebol, as pessoas já ficavam com dúvida. Então, isto é positivo. É o juiz enfrentar. Quando se fala isso, basta a gente olhar os jornais. Vejam as críticas ao recém-impulsado ministro Zanin em razão dos seus votos. Ele mal chega no Supremo Tribunal Federal e já se extrai das suas atuações o seu perfil. E isso é importantíssimo para o povo. Inclusive, essa transparência mostra que, em eventual crime de responsabilidade, de abuso de poder, tem um instrumento poderoso chamado impeachment que cabe contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Doutor Walter, quer dizer, posso entender então que essa constatação, essa observação, esse acompanhamento dos trabalhos do Supremo, quer seja pela televisão, quer seja pelas redes sociais, quer seja pelos noticiários, é uma contribuição para o desenvolvimento da cidadania no nosso país? Sim, sem dúvida alguma. Agora, a gente precisa tirar, e você que é um homem de comunicação, alguns problemas que ocorrem. Por exemplo, Heródoto, e aqui vai uma brincadeira com o devido respeito, um voto de um ministro, a gente precisa de um tradutor do lado, para saber o que ele está falando, o que ele está dizendo, para quem não é da área jurídica. Então, isso, evidentemente, em nome da cidadania, precisa ser consertado. Você sabe que o latim é a língua oficial. Eu diria até que o latim é a segunda língua do Supremo, como se fala em latim lá, né? Sem dúvida, ficaria muito melhor. Dr. Walter Maierovitch, muito obrigado por atender a Nova Brasil. É sempre um prazer. Abração, Heródoto. Muito obrigado. Bom, qual é a sua opinião sobre isso? Deve ser mostrado? Não deve ser mostrado? O juiz deve ser preservado? Não deve? Qual é a sua opinião? O Dr. Walter Maierovitch é um jurista, já foi juiz, enfim, teve toda uma carreira importante, foi presidente do Instituto Giovanni Falcone, que ele lembrou aí da Itália, e foi por aí afora. Agora, daqui para frente, é por sua responsabilidade. 8h40.